Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h37, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, Rafa Pio, bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição, o penúltimo de 2022. Ano que vem estaremos de volta. No fim de semana é aquela coisa assim, anticlímax total, você Carlão. chupar bala com o papel, com a embalagem. Papel, né? Vou falar pra você que... Tem outras piadinhas também, mas é melhor a gente deixar pra lá, porque fica complicado. Assim. Mas é meio o dançar com a irmã no baile, que pode ser falado também. Mas fica meio sem graça, né? Assim, fica esquisito. Chupar gelo, essas coisas todas aí. Picolé de chuchu. Isso, é tudo isso aí. Sem graça. Sem graça. Se você sabe mais dizeres populares pra a pauta do nosso programa, mande pra gente. Porque fim de ano é assim. Tá tão sem assunto que a gente vai com esse tipo de coisa. Mas assuntos temos. Primeiro, bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, Pio. Um abraço pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham o CBN Esportes primeira edição. Tô aqui tentando pensar em alguma frase. Mas... eu sei, eu tinha certeza. eu tô aqui tentando, até tentei pensar em alguma relacionada aí ao mundo dos games, mas por enquanto nada. Até o fim do programa vem. Por que eu dei o bom dia pra vocês dois antes de entrar em qualquer assunto? Já pra colocar todo mundo na roda. Quando a gente pensa que o menino Ney vai... desabrochar, finalmente. Fez aquela Copa do Mundo, aí a gente pensa assim, agora ele vai voltar, vai arrebentar o francês, vai fazer isso, aquilo. Pra quem ainda não sabe, ontem Neymar foi expulso no primeiro jogo pós-Copa. Ele, no primeiro lance, deixou... Tudo bem que ele tava levando pancada pra caramba, mas deixou o braço intencionalmente no rosto do adversário. Amarelo. Depois simulou uma penalidade muito mal simulada, segundo amarelo, foi expulso o Neymar e ele tá fora do próximo jogo. Que dia que é o próximo jogo do Paris Saint-Germain, Carlão de Freitas? Primeiro! Ou seja, o Réveillon do menino Ney tá garantido, Carlão. Pio, cara, não deixa de ser polêmico, né? Logo, isso aconteceu ontem, né? E após a confirmação da expulsão, e isso num pequeno espaço de tempo, né? Acho que foi coisa de menos de 5 minutos, menos de 3 minutos, parece que em 2 minutos aconteceu tudo isso envolvendo o Neymar. E aí, né, você olha no currículo... É o jogador que desde quando atuou em 2018, né, 2018 e 2019 com a camisa do Paris Saint-Germain, é o jogador que mais foi expulso no campeonato francês. Em alguns momentos a gente tenta entender porque ele toma pancada, uma barbaridade. Sim. Mas é claro, um jogador como ele, da magnitude dele, da qualidade dele, eu acho que ele tem que ter muito sangue frio e saber que faz parte do game, né? Como o Júlio fala aí. Mas não pode, né, Pio? Não pode. Eu sou um fã do Neymar, gosto do futebol dele, acho que fez uma Copa do Mundo boa, né, dentro de campo, depois de tudo que aconteceu. Se não for aqueles 4 minutos, eu acho que seria a maior partida do Neymar, assim, ou o gol mais importante da vida do Neymar contra a Croácia, por tudo que ele passou. Mas aí vem e dá essa pisada na bola, né? Não vou ficar crucificando, tal, né? O rei da moral. Não, exato. Mas pisou na bola, isso é inegável que ele pisou na bola e... Não sei se merece uma punição, mas merece um puxão de orelha, né? Se existe comando no Paris Saint-Germain, ele merece um puxão de orelha. Porque aí, Júlio Nascimento, já começa aquela história. Bom, primeiro que ele deixou o gramado sendo vaiado. E aí o próprio torcedor do PSG, que já tem o Mbappé e o Messi como hoje os ídolos do clube, não colocam o Neymar nessa situação mais, eles já começaram a
pedir exatamente isso que o Carlão falou. Punição, ou então garantir que ele treine no dia 1º, que não libere ele para passar o Réveillon no Brasil. Quer dizer, a imagem do Neymar cada vez mais arranhada lá no PSG. Né? E é uma história, né, com o PSG que ela se arrasta desde 2017 com muitas polêmicas, né, Pio? Primeiro com aquela briga com a principal torcida organizada do PSG. Aí o Neymar faz um golaço de bicicleta no primeiro jogo que ele é vaiado, manda a torcida ficar quieta, e depois tem as polêmicas sobre a saída dele. Agora a briga com o Mbappé, essa rivalidade, o Mbappé faz o gol depois da expulsão. Realmente a vida do Neymar em Paris não está boa, né, Pio? E até pensando agora sobre o dia 1º, os jornais aqui no Brasil estão noticiando já do Réveillon, que está sendo organizado pelo Medina, e aí isso vira notícia também. Será que o Neymar estará no Brasil agora que ele está suspenso? Eu palpitaria que não. Eu acho que o Neymar, mesmo expulso, seguirá em Paris, e até acho, conhecendo o histórico do Neymar, eu não descartaria que ele, no dia 31 ali, próximo da virada, ele vai pegar o celular dele, vai abrir lá o Instagram, vai fazer um vídeo para tentar provocar, entre aspas, os críticos. Vocês disseram que eu fui expulso por causa do Réveillon, tô aqui em Paris, vou acompanhar um jogo, capaz do Neymar aparecer no dia 1º só para responder esses críticos, mas isso é muito pouco, né? A gente espera muito do Neymar, e é interessante que durante 2022, até por questões ideológicas, Pio, muito se criticava ou defendia o Neymar, isso saiu um pouco da esfera do futebol, e é um caminho às vezes até perigoso. Mas no caso da expulsão de ontem, o que eu percebi, pelo menos acompanhando as redes sociais, até quem é muito fã do Neymar reprovou essa expulsão dele. A atitude do Neymar ontem não foi legal. A gente viu aquele Neymar que teve uma época rebelde, lembra? Ele bebia tentando mesmo cavar pênalti, era criticado, tomava cartão direto. Foi uma recaída do Neymar, vamos colocar assim. Vem textão por aí. Ele anda, como disse o Júlio, ele anda abrindo, provocando e sempre com textão, né? Sim. Tá fazendo. Cara, é uma figura assim, é um personagem que vai perdurar por muito tempo, né? O Neymar é um fenômeno de mídia. É um fenômeno das crianças, é um fenômeno também das pessoas que não gostam dele, e isso é natural também, faz parte até pelo estrelato, né, que ele possui. Então, é polêmica. Os próximos dias serão polêmicos em virtude destes cartões que ele acabou tomando e que geraram aí a expulsão. Por falar em textão e Instagram, vou ler um aqui e depois eu digo quem é o personagem. Nos últimos dias vi muita coisa com o meu nome, mas até aí tudo bem. O problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui para esclarecer. Nunca e em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco agora é que estou recuperando da lesão e em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos. Ponto final, Coutinho, Felipe. Não queria ver essa postagem não, Carlão. Queria que ele estivesse dizendo assim, posso ir pro Brasil. O Coutinho no Brasil seria uma grande atração, até porque está com 30 anos, né? Tem muito a dar, tem muito a contribuir, num Corinthians ainda. Você imagina o sucesso que seria. Mas ele tem mercado, né, Pio? Nossa, é um jogador ainda valorizado. Ainda. Eu não vou dizer nível de Liverpool, Bayern de Munique ou Barcelona, né, os gigantes que ele acabou defendendo no futebol europeu, e agora saindo do Aston Villa. Mas ele tem mercado em outros clubes ainda, num terceiro escalão, num segundo escalão da Premier League, que é a principal liga da Europa, a principal liga do mundo, ou num futebol italiano, né, já foi da Inter de Milão, ele tem mercado. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, informações do Vôlei Renato e também de Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold,
Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. pequenomundo.com.br. Escola Pequeno Mundo, o primeiro passo para um mundo de possibilidades. Trânsito. 11h48, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Motorista que segue pela Avenida Alix da Cunha, Rafa, vai fazendo um bom caminho, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, há excesso de veículos na chegada ao Balão do Tavares, sentido Guanabara. No sentido oposto, há alguns pontos de lentidão, mas nada que prejudique o trânsito. Pela Avenida Alix da Cunha, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue pela Dr. Alberto Sarmento encontra excesso de veículos na chegada ao Balão do Castelo. No sentido Vila Teixeira, motorista segue sem dificuldades, são boas as condições. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Já baixou o Super App do Gringo Motorista? Ganhe tempo resolvendo IPVA, licenciamento, multas, empréstimo e mais com simplicidade e segurança. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte e Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E nesse período sem jogos, o Vôlei Renata deve recuperar, inclusive 100%, o Felipe Brito, jogador que teve uma lesão e desfalcou a equipe em algumas partidas nesta primeira fase, ou no turno da Superliga Masculina de Vôlei. E no retorno, já no dia 6, primeiro jogo, dia 6 de janeiro, contra a equipe do São José dos Campos, o técnico Horácio de Leu deve ter todo o elenco à disposição. Conheça o Orion Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani em Campinas, a uma quadra do Cambuí. Com apartamentos de 2 e 3 suítes, o prédio tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Um prédio completo que traz modernidade e condomínio barato, ótimo para morar e perfeito para investir. Venha conversar com a gente e fazer um ótimo negócio. Imóvel é moeda forte e quem compara, compra Patriani. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento
Consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. 11h52, hora de falarmos da Ponte Preta, as coisas da macaca, chegando na virada do ano. Um pouco mais de tranquilidade pelos lados do Moisés Lucarelli, Júlio Nascimento? Eu diria que sim, Pio. Eu diria que sim. Acho que aos poucos a situação na Ponte vai se acalmando, né? Claro que foram notícias ruins aqui no mês de dezembro, talvez o saldo não tenha sido positivo, o torcedor estava na expectativa, né, de uma transição de temporada mais calma, porque a pré-temporada começa com o Hélio dos Anjos recusando ali a proposta do futebol árabe para seguir na Ponte Preta. Todo mundo tinha ideia que a Ponte perderia ali no máximo 2 jogadores, mas aí vem saída do Igor Formiga, do Alisson, do Fecim, do Luca, alguns problemas financeiros que acabaram sendo escancarados, e a Ponte, ela precisa dar uma volta e driblar esses problemas para montar um time competitivo para o próximo ano. Até uma informação importante, a Ponte divulgou através de nota oficial no site dela, que a próxima reunião do Conselho vai tratar de uma recuperação judicial também, que é muito importante, Pio, para tentar desbloquear as cotas e as penhoras que a Ponte sofreu de outubro para cá por conta das ações de ex-dirigentes, ex-pessoas ligadas às recentes gestões do clube. Aproximadamente 8 milhões de reais foram bloqueados nessa reta final. Isso prejudicou bastante a atual administração de conseguir segurar alguns jogadores ou até mesmo ter uma participação mais ativa dentro do mercado. Se conseguir o desbloqueio dessas cotas, a Ponte, inclusive, deve buscar aí um jogador de mais impacto, né, Pio? A ideia é essa, pelo menos no primeiro momento, depois da saída do Luca, ter um jogador aí de impacto para o ataque, para não sobrecarregar o Eliel e as atuais opções também. Bom, Carlão, dividindo aí em 2 momentos, né, esse boletim trazido pelo Júlio. O primeiro deles, você conseguir pensar nessa questão de desbloquear as cotas, você pensar aí numa questão jurídica, nesse momento para a Ponte, é imprescindível. Seria um alívio, né? E vai ao encontro do que a gente fala, do diálogo, da conversa, do acordo, né? Tentar fazer um acordo. Ninguém está dizendo aqui para um jantar na casa do outro, mas eu acho que pelo bem da Ponte Preta, se esses dirigentes amam a Ponte Preta, como eles falam, né, como eles pregam, eu acho que um diálogo para tentar um acordo para a entidade Ponte Preta ter uma vida saudável, independente de quem gere ou quem não gere, eu acho que seria importantíssimo, fundamental. Agora, com relação ao time, né, deu uma acalmada realmente. Não vou dizer que jogaram água na fervura, mas realmente deu uma apaziguada nos últimos dias com relação aos noticiários ruins. Estava tentando entender o time da Ponte para o ano que vem, ou para daqui a 2 semanas. Olha, ela tem 3 jogadores que é sempre o C, né? Mas se eles estiverem perto do 100%, eles vão ajudar demais nesta Série A2. Elvis, que vai ser o condutor, o maestro do time. Matheus Jesus, a gente ainda acredita no Matheus Jesus, e o Everton. Claro que o Everton ainda tem a parte física, né? A contusão foi muito séria nesta reta final de Série B de Campeonato Brasileiro, mas são 3 jogadores que, se estiverem afim, se a diretoria pagar certinho, né, controlar como tem que controlar as finanças principalmente e cuidar desses atletas, desses jogadores, eu acho que a Ponte tem tudo para fazer uma campanha interessante na Série 2, mesmo sem Luca, né? E aí, precisa desse cara de mais impacto, como disse o Júlio, pro ataque? Qualidade sempre é bem-vinda. O Júlio disse uma palavra importante: sobrecarregar o Eliel, né? Porque o Eliel é um garoto, vai oscilar, vai passar por perrengues, eu digo, sem marcar gols, vai chover na horta, vai marcar gols. Ele é muito novo, tem quanto? Sim. 18, 17, 18 anos? 19 anos, muito garoto, então a oscilação vai ser normal. Por isso seria importante sim um jogador nível do Luca, ou parecido, com um currículo extenso e bacana como tem o Luca, seria importante. A qualidade num time de futebol sempre é bem-vinda. E agora, já descendo a avenida, e aí trazendo as informações do Guarani, se pensa nessa história também de alguém de peso, ou
a manutenção do Genisson, a história do Nicolás Careca já dá um ponto final nessa situação, Julião? E tem a situação envolvendo o Bruno Miranda, né, Pio? Sim. Que ainda é uma incógnita, né? Até hoje eu estava dando uma olhada nas redes sociais do Bruno Miranda, ele segue em La Paz, né? O Guarani liberou nessa semana de Ano Novo os jogadores para treinos virtuais, então o preparador físico faz uma chamada de vídeo, cada um na sua casa, na sua cidade, faz as atividades, então o Bruno Miranda está lá em La Paz ainda, acompanhado também de um preparador físico particular, e o Bolívar gostaria que ele permanecesse por lá. O Guarani quer o jogador de volta para o Campeonato Paulista, justamente por entender que, de repente, o Bruno Miranda, agora mais adaptado e com mais tempo de jogo, pode ser o que a gente chama de reforço dentro do próprio elenco, né? Quando aquele jogador que na primeira temporada não desponta, mas na segunda temporada vira um jogador importante. E aqui eu cito um exemplo no próprio Guarani, né? O Bruno Sávio, recentemente, fez uma primeira temporada super discreta e na segunda temporada no Guarani conseguiu uma evolução e foi um jogador importante. Então, por esse motivo, mesmo com as vendas aí do Bidu, do Yuritan, que é a saída do Júlio César para o Criciúma, a tendência é que o Genisson seja esse jogador. O Felipe Crisman deve ser promovido ao time principal e tem essa incógnita sobre o futuro do Bruno Miranda. De qualquer forma, não existe, se a gente olhar o meio-campo, tirando, obviamente, o Giovanni Augusto, mas aí não tem aquele cara que é o cara, né, Carlão? Vai ter que ser muito mais a questão coletiva do que individual. O cara é o Giovanni Augusto. É o Giovanni. A gente espera, claro, que ele assuma esta responsabilidade, que faça um 2023 melhor. Foi um 2022, nota 6,5, com alguns bons momentos, outros momentos não foram tão bons assim. E um 2023 a gente espera que seja um nível Giovanni Augusto. Agora, com relação a um novo atacante, ou um atacante de qualidade, mais uma vez, a qualidade sempre é bem-vinda. Agora, se for para contratar um jogador do nível do Genisson, do nível do Bruno Miranda, aí é melhor estar com o que tem aí, o Mozart vai trabalhar, são bons jogadores também, vai tentar extrair o melhor destes atletas para que o Guarani possa fazer também uma boa temporada, um bom Paulistão. Palmeiras assumiu, né, essa questão de fazer treinos virtuais e passou a cartilha e tudo mais. A gente ri, mas a responsabilidade do jogador, Julião, ela aumenta, porque o cara tem que voltar bem. O Flávio Oliveira, que é o preparador físico que está no Corinthians agora, ele citou uma frase sobre isso interessante. A exposição do atleta é um risco para ele. Então, quando o jogador não se dedica e volta mal, a torcida e a imprensa vão pegar no pé do atleta e não do clube mais. Não é o preparador físico. Então, cada atleta tem que ter esse cuidado individual. Até a tarde, Julião. Valeu, Pio. Até mais tarde. Valeu, Carlão. A gente volta às 4 no segundo edição. Não pode ter o cooler pra hidratar ali. Não deixa aparecer no vídeo. Esconde. Olha a câmera primeiro pra ver o que tá pegando. A gente volta às 4 no segundo edição. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.